E essa é uma das mensagens que o Espírito Santo de Deus colocou para eu poder compartilhar com você hoje aqui nesse lugar. E eu quero que você fique atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Mas o pastor estava falando e hoje a gente desenvolve um trabalho em escolas. Eu prego dentro de escolas, eu entro dentro de escolas, eu alcanço estudante dentro das escolas. A gente alerta eles sobre questão de suicídio, depressão, automutilação, respeito aos professores, valorização dos pais. Essas coisas todas a gente leva de uma maneira poderosa ao coração de cada um deles para que eles possam valorizar o que de verdade tem valor. E eu queria mostrar, porque esses dias atrás nós chegamos à marca de mais de 1000 palestras em escola, 1000 vezes entrando dentro de escolas. Eu mandei uma foto, tem um pátio do maior colégio militar do nosso estado, de Goiás. Coloca essa foto aqui para mim. Esse é um apelo em um colégio militar, o pessoal entregando a vida para Jesus. O maior colégio militar do estado de Goiás. Hoje eu já entrei em praticamente todos os colégios militares que tem em Goiânia e nas regiões em volta. E nesse dia foi bem especial, porque 1058 estudantes aceitaram a Jesus de uma vez só. Então imagina você convidar alguém para entregar a vida para Jesus e vir 1000 de uma vez. Aí as pessoas perguntam, Guilherme, como que você consegue contar tanta gente entregando para Jesus? A minha equipe conta os que ficou para trás. Porque normalmente a gente pergunta, eu sei, cada lugar onde a gente vai é sempre uma multidão de estudantes entregando para Jesus. A gente procura, diretora, quantos alunos estão no pátio? Aí ela vai falar, 1.200 alunos estão no pátio. Aí a hora que a gente faz o apelo, a gente conta os que ficou para trás, que é mais fácil da gente saber quantas pessoas. E o Espírito Santo de Deus tem feito algo maravilhoso e nós temos alcançado as escolas. E outras nações também entrando, levando a mensagem poderosa para que eles possam ser alcançados. As pessoas dizem que a juventude está perdida, que as escolas estão perdidas, e a gente descobre que elas estão perdidas porque os crentes pararam de ir lá. A gente parou de ser luz, a gente parou de ser a fonte de transformação que o mundo tanto precisa lá fora. Então hoje eu venho declarar sobre a sua vida de que existem ambientes daquela porta para fora, onde você pode ser fonte de transformação na vida de alguém que está à sua volta, e que eles serão encontrados através daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Mas deixa eu compartilhar isso aqui com você, está 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: estejam alertos e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Às vezes é difícil a gente entender um pouco, mas olha o que o versículo está dizendo. Igreja, esteja alerta, porque o diabo, que é o seu adversário, ele está ao seu derredor. Então grava uma coisa na sua cabeça. Se ele está ao seu derredor, é porque tem alguém que está ao nosso lado. E eu posso te dizer que quem está ao seu lado é a presença de Deus. O diabo ele só tem acesso à nossa vida quando nós decidimos tirar a presença de Deus. Quando você tira a presença de Deus, você não está dizendo, eu não quero ninguém. Não, você tirou a presença de Deus, você está dizendo para Satanás, pode fazer o que você quiser fazer da minha vida. Então, se a gente não caminha com a presença de Deus, não tem outra opção. Então, ele está ao seu derredor, só esperando assim. A hora que você não quiser mais caminhar com o Senhor, ele está à sua volta, ao seu derredor, esperando que isso aconteça. E aí ele vai continuar dizendo, procurando, rugindo como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Outra coisa especial desse versículo é que ele ruge como um leão. Porque o leão só existe um, que é o leão da tribo de Judá, esse Deus poderoso que nós servimos. Então ele tenta ser algo que ele não é. Ele vai tentar de alguma maneira ser algo que ele não é. Mas uma das coisas que me chama mais atenção é ver as pessoas, principalmente esses dias atrás. Eu que trabalho muito com jovens, um jovem um dia chegou para mim e falou assim, Guilherme, eu estou muito triste, o diabo roubou meu celular. Roubaram meu celular, Satanás está furioso com a minha vida. Eu falei assim, amigo, você tem certeza que o diabo está com tempo para ser batedor de celular? Eu falei para ele, assim, você tem que ter noção de que o diabo não está afim de roubar celular do povo não, irmão. Você acha que o diabo, sendo diabo, você já viu escala de gente que é bandido? Você já viu bandido de banco roubar celular dos outros, irmão? Não rouba, irmão, porque já estão roubando coisa maior. Então você está achando que quando o diabo está dizendo que ele quer roubar coisas da gente, que ele veio para roubar, matar e destruir, você acha que ele está vindo para roubar coisa pequena, irmão? Não, irmão. O diabo veio para roubar o que de verdade é importante. O diabo veio para roubar, sabe o que você tem de mais importante na sua vida que o diabo tenta roubar o tempo inteiro? Seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, sua vida de intimidade com Deus. É isso que o diabo tem tentado roubar da gente. E que às vezes a gente não tem notado, porque a gente acha que o diabo está preocupando em roubar coisa pequena aqui nessa terra. E eu me lembro que uma dessas cenas aconteceu comigo, enquanto eu ainda era jovem. Eu sentei na faculdade, sentei lá junto com os meus amigos,
e a gente estava conversando, peguei meu iPhone, tiramos uma foto, deixei o celular do lado. A hora que eu deixei o celular do lado, passou 1 minuto, eu bati a mão do lado, cadê? Passou um vilanovense ali, levou meu celular, irmão. Era corintiano, irmão. Levou o meu celular embora. Eu fiquei desesperado, mamãe, cadê meu celular? Eu rodava de um lado, eu ia para o outro. Eu entrava numa sala, procurava, alguém viu o celular, fui nos achados perdidos, fui num monte de lugar e tal. E o grande complicação, pastor, é que hoje o celular, a gente usa o nome falando que é celular, mas não é só mais celular. Tudo que a gente faz está ali. Então a sua agenda está ali, as suas fotos estão ali, os seus compromissos estão ali. O que você vai fazer está ali. E aí a hora que roubou, eu até cheguei para a moça do Achados Perdidos e falei, moça, foi 1 minuto que eu descuidei e eu perdi o celular. Aí eu cheguei em casa, a hora que eu cheguei em casa, que eu dobrei o joelho, que eu fui orar, que eu fui reclamar para Deus, a gente reclama dessas coisas para Deus, aí eu fui falar assim, hoje foi um dia ruim, hein? Roubaram meu celular lá na faculdade, não achei celular de jeito nenhum, um monte de coisa. O Espírito Santo de Deus foi falar comigo, irmão, enquanto eu estava orando. Ele falou assim, Guilherme, você notou rápido que você perdeu o seu celular? Foi, senhor, foi 1 minutinho só que eu vacilei ali, eu perdi meu celular. Ele falou assim, por que você notou rápido que você perdeu o celular? Eu falei, porque é importante, as coisas que estão ali naquele celular, é importante para mim. Ele falou assim, é isso mesmo que eu quero te mostrar. A gente sempre nota rápido quando a gente perde algo importante. Tem quanto tempo que você não ora, Guilherme? Ih, senhor, fazia quase 1 mês que eu não estava orando. Quanto tempo que você não faz jejum, Guilherme? Aí eu falei assim, ixi, acho que eu não tinha feito jejum esse ano ainda. Guilherme, qual foi a última vez que você parou e sentou para abrir a minha Bíblia sem que fosse no data show ou no LED da igreja? Aí eu fui olhando, o Espírito Santo de Deus falou assim, Guilherme, a grande questão é, a gente sempre nota rápido quando a gente perde algo que é importante para a gente. Por que a gente não tem notado que a gente perdeu a nossa vida de oração? Porque deixou de ser importante para a gente. Porque se fosse importante, um dia que você ficasse sem orar, você já tinha notado nele. A gente parou de notar que a oração é importante, que a leitura da Bíblia é importante, que jejuar é importante. Quando a gente vai ver, irmão, passou tempo e tempo, irmão. Sabe por que a gente parou de notar? Porque deixou de ser importante para a gente. Mas eu posso dizer uma coisa com toda convicção para você. Aquilo que deixou de ser importante para você, nunca deixou de ser importante para Deus. E às vezes a gente está querendo viver coisas extraordinárias na nossa vida, e eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai viver as coisas extraordinárias dessa vida se você não voltar para o básico. E o que é o básico, irmão? Voltar para a oração, voltar para a leitura da palavra, voltar para o jejum, voltar em ter alegria em estar na casa do Senhor. Tem gente que a gente já está tão nessa ânsia de vir para a igreja, irmão, que a gente vem no modo automático. Ah não, hoje é dia de ir para a igreja. Nem estava querendo ir para a igreja, mas veio para a igreja. A gente já vem para o automático, a gente já não tem mais aquela alegria, como a Bíblia diz, dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que maravilhoso, está dizendo para mim que eu vou me alegrar quando o louvor estiver tocando? Não. Quando o pastor estiver pregando? Não. Está dizendo que eu vou me alegrar, irmão, só de eu saber que eu estou indo para a casa do Senhor. Só de eu saber que eu vou para a casa do Senhor, eu já me alegro com a opção de ir, irmão. Mas hoje não, hoje nós temos uma geração que a pessoa precisa fazer muito esforço em cima desse púlpito aqui para conseguir alegrar seu coraçãozinho miserento, né, irmão? Quem já foi em Caldas Novas aqui, irmão? Que povo rico. Hot Park, quem já foi no Hot Park? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma cena que me chamou muita atenção lá no Hot Park, esses dias atrás. Quem já foi no Hot Park, no Hot Park ou no Parque das Fontes, fora de temporada? Normalmente, quem é mais pobre um pouquinho vai fora de temporada. Porque é mais caro. Ou é mais caro na temporada, aí você vai no mais barato. Só que o que me chamou a atenção, que eu fui fora de temporada, pastor, só que aí quando eu cheguei lá fora de temporada, tem um fenômeno que acontece no estádio Goiás e na pousada do Rio Quente, que acontece fora de temporada. Os velhos do planeta Terra inteiro, eles estão dentro da pousada do Rio Quente. Eu cheguei, irmão, ou era careca ou era cabeça branca. Mas estava todos os velhinhos do planeta Terra inteiro na pousada do Rio Quente. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, irmão. Mas a hora que chegou o animador de piscina, tinha, sei lá, uns 300... Irmão, o sistema de aposentadoria do Estado de Goiás estava todo lá dentro, de recebimento de aposentadoria. Estava lá, dentro daquela piscina. Aí a hora que chegou aquele animador de piscina, irmão,
Eu tive que dar os parabéns para ele. Porque ele falava, joga a mãozinha para cima. Os velhinhos jogavam a mãozinha para cima. Joga a agulha para cima. Era a agulha para cima. E fazia, e era, olha a onda, tchá, tchá. E fazia festa, irmão. O povo estava animado dentro da piscina, velho de 60, 70 e 80 anos. Eu fiquei pensando, falei, gente, daqui uns dias nós vamos ter que trazer os animadores de piscina para dentro da igreja para ver se anima uns crentes desanimados que vêm para o culto, irmão. Irmão, porque se não pede para levantar a mão, não vai levantar a mão uma vez no culto, irmão. Não, eu não estou afim de dar glória a Deus. Irmão, se você não está afim de dar glória a Deus e dar glória a Deus, você está dando glória a Deus. Mas eu não estou afim. Dá glória a Deus mesmo assim, irmão, que você está dando glória a Deus. Porque é um grande problema, irmão. A gente vem, a gente só levanta a mão se pediu para levantar a mão. Aí depois o povo olha e fala assim, irmão, é chato, irmão. Você vai para a igreja, o povo vira para a pessoa que está do seu lado. Cumprimenta o irmão. Dá um glória. Irmão, é porque se não falar, a metade não faz. Então, parece que às vezes a gente está aqui, a pessoa que está conduzindo aqui, ele tem que ser do Ministério Kids para você. Levanta a mãozinha, abre a boquinha, fala, glória a Deus. Porque senão não vai, irmão. Então, quando eu via aquele povo do Hot Park, aqueles animadores de piscina, animando os velhos, eu falei assim, gente do céu, é isso que está precisando, quem sabe, dentro da igreja, irmão? Para animar o povo que vem para a igreja, vem num culto para adorar Jesus e não consegue dar glória a Deus, não consegue levantar a mão uma vez. Deixa eu dizer uma coisa, eu comecei essa mensagem dizendo para você, você está vivo, irmão? Porque se você está vivo aqui, você já tem um monte de motivo para agradecer a Jesus pelo que está acontecendo aqui. O rapaz do teclado, ele foi arrebatado? É só para ficar menos pesado o que eu estou falando aqui, aí você faz aquele fundinho. Ele está por aí? Só pede para ele me ajudar. Tem algumas coisas que o diabo está roubando de nós como igreja que a gente não tem notado porque deixou de ser importante para a gente. Uma das coisas que o diabo tem roubado que a gente parou de notar, a principal delas, a leitura da palavra. A gente parou de ler a Bíblia, irmão. Você sabia que a Bíblia é o seu manual aqui na Terra? Esses dias atrás a televisão lá de casa estava dando problema, eu fiquei a tarde inteira tentando arrumar. A hora que minha esposa passou e olhou para mim e falou, o que você está fazendo aí, amor? Eu falei assim, eu estou tentando arrumar essa televisão aqui que deu problema, um monte de coisa. Ele falou assim, o manual está na primeira gaveta. Aí eu abri, pastor, eu olhei no manual, fui lá no índice, estava procurando, a hora que eu olhei no índice assim, eu falei assim, olha aqui o problema aqui. Fui resolvi o problema do negócio, eu falei assim, rapaz, é isso aí, né? A televisão veio com um manual. Na hora o Espírito Santo de Deus falou assim, você também veio, Guilherme. A Bíblia Sagrada é o manual do ser humano aqui na Terra. Você está passando por problema, por dificuldade, está dando defeito aí na sua vida em alguma coisa, abre a Bíblia que você vai ver o Espírito Santo de Deus falar com você, você vai ver a presença do Espírito Santo de Deus falar com você através da palavra de Deus. O Senhor está querendo falar com a gente. Esses dias atrás, eu vi até um meme, eu gosto de meme de igreja. E aí o meme dizia assim, Rafael, o pastor dizia assim, ó, o jovem chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu queria que Deus falasse comigo. O pastor falou assim, abre a Bíblia. Eu falei, não, mas eu queria que Deus falasse em voz alta. Ele falou assim, é só você ler a Bíblia em voz alta. Você quer que Deus fale com você em voz alta, irmão? Lê a Bíblia em voz alta. Você quer que Deus fale com você? Abre a palavra de Deus, você vai ver o Espírito Santo de Deus falar com você, irmão. Nós temos a geração que mais dá ouvido naquilo que o mundo diz. As pessoas são guiadas. Eu sou da Assembleia de Deus, irmão. E esses dias atrás o meu pai foi na casa de uma senhora e chegou e falou assim, a senhora tem um mês que não vai na igreja. O que está acontecendo com a senhora? A senhora está doente? Alguma coisa? Porque eu não fiquei sabendo se a senhora estava doente, alguma coisa. Ele falou, não, pastor, é porque está todo mundo morrendo, está matando o povo na rua, está um monte de coisa. Onde a senhora está vendo isso? Ele falou assim, na televisão. A velhinha deixou de ir para o culto, irmão. Porque está dando ouvido às notícias que saem na televisão. Aí a gente começa a dar ouvido mais naquilo que o mundo fala, e a gente começa a ficar com medo, a gente começa a ficar recuado. Se a gente vai olhar para a palavra de Deus, irmão, você não precisa temer nada desse mundo, irmão. Só que para você não temer nada desse mundo, você precisa voltar para a palavra, irmão. O problema é que a gente largou a palavra, irmão. Você largou o seu manual.
O salmista vai dizer no verso 4 assim, ó, ainda que no capítulo 23, no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele está mostrando que você não está isento de não passar pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas eu vou dizer uma coisa ainda mais especial: eu não vou temer. Mas por que eu não vou temer? Porque eu sou bem corajoso? Não, porque eu sei quem está comigo. O grande problema dessa geração, que é uma geração que tem medo de tudo, que se acovarda em tudo, irmão, é que não sabe quem está caminhando com ela. Não sei se você lembra daquela tempestade que pegou o barco onde Jesus estava dormindo no fundo dele, irmão. Eles vão lá e acordam Jesus, e a hora que Jesus acalma a tempestade, Jesus volta a dormir, e eu imagino os discípulos, depois que Jesus voltou a dormir, os discípulos olhando um para a cara do outro e dizendo assim: nós estamos com o Criador do universo dentro do nosso barco. E a minha pergunta para você é: quem está dentro do seu barco? Quem que está caminhando com você no vale de sombra e morte, irmão? Quem que anda com você nesses dias maus? Porque para a gente ver o salmista dizer que não teme, as pessoas, elas pararam de caminhar com Cristo. O grande problema é, a gente vem para um culto de domingo como esse, aí o culto é muito abençoado. Aí vai ter gente que enquanto eu estiver pregando ou nos cultos, a pessoa vai estar aqui chorando e vai dizer assim: que culto maravilhoso. Esse culto foi muito lindo, esse culto foi cheio da presença de Deus. Ai, eu senti tanta presença de Deus, fala comigo. Aí a pessoa vai chorar. Aí a hora que acaba o culto, ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, domingo que vem a gente se encontra. Um beijo. E vai embora. Não tem coragem de pegar na mão de Jesus, pastor, e levar Jesus embora para casa junto, irmão. Sabe o que vai fazer diferença na sua casa, irmão? Não é o que você recebe aqui, é o que você leva daqui. Jesus falou comigo aqui, mas falou só aqui ou vai falar contigo lá dentro da sua casa também? Ah, Jesus, a presença de Jesus nesse ambiente é maravilhoso. É, mas você já experimentou levar Jesus e essa presença para dentro da sua casa? Aí aqui, ó, a palavra de Deus. Aí nós somos como cartas vivas, a Bíblia diz. Nós somos a Bíblia que alguém está lendo hoje. A minha pergunta é: o que as pessoas leem de Cristo ao olhar para você? Será que quando as pessoas estão olhando para você, elas dizem assim: eu quero esse Jesus aí, eu quero esse Jesus para mim? Ou será que as pessoas que convivem com a gente, que conhecem, sabem que a gente é cristão, elas olham e falam assim: misericórdia, se tem uma coisa que eu nunca quero ser na vida é crente, porque a vida desse crente é a pior que eu já vi na face da terra. Essa palavra, ela tem poder de transformar a nossa história. Eu me lembro que eu fui para o Canadá e aí eu fui estudar inglês. Eu fui com nível 0 de inglês. Não, nível 0 não. Aí não é tão ruim também assim, não. Eu sabia falar as cores. Red, blue, yellow, essas coisas. Só para você ter noção de quão ruim era o meu inglês, how are you é como você está. Nice to meet you é prazer em te conhecer. Eu passei falando nice to meet you para a mesma pessoa a semana inteira, porque eu achei que o nice to meet you era o how are you. Então eu passei a semana inteira dizendo prazer em te conhecer. Aí no outro dia, prazer em te conhecer, prazer em te conhecer, prazer em te conhecer, prazer em te conhecer. A minha escola, na sala de aula, estava dizendo assim: proibido qualquer tipo de manifestação religiosa. Irmão, eu achava um jeito de eu colocar a manifestação religiosa dentro daquela sala. Não pode falar de Jesus aqui não, mas o trabalho meu da sala de aula era: você tem que falar sobre um special possession, uma posse especial que a sua família tem, algo de valor que a sua família tem. O que eu levei para falar no dia? O meu inglês mais ruim de todos, eu falei: my friends, good morning. Today I need to talk about one thing. Eu preciso falar sobre uma coisa. My special possession is my Bible. Minha posse especial é minha Bíblia. This Bible changed my family. This Bible changed my life. This Bible changed the world. This Bible vai changer você também. Eu gastava, irmão, o meu português, o meu inglês, mas eu não deixava de mostrar para as pessoas o quanto elas eram amadas e o quanto essa palavra poderia transformar a história delas. Tem umas partes da Bíblia que a gente tem preguiça de ler, né? Chega em Crônicas e Número. Principalmente quem já leu a Bíblia mais de uma vez, você vai passando por Crônicas e Números assim, você pede misericórdia do Senhor.
Se fosse pecado pular a genealogia, você já tinha caído nesse pecado muitas vezes. E esses dias atrás, além de eu ser evangelista, ainda eu sou publicitário, irmão. Eu publicitário e sou formado em publicidade e marketing. Então a minha cabeça funciona com criatividade o tempo inteiro. E eu imaginei se de repente o Senhor fizesse assim, ó, sumiu, não tem mais Bíblia. As Bíblias do mundo inteiro desaparecessem. E a minha criatividade na minha cabeça era, e se Deus decidisse escrever uma nova Bíblia através dos homens e mulheres de Deus que estão pisando na terra nos dias de hoje? Será que teria um pouquinho da sua história nessa Bíblia? Porque a gente abre a Bíblia, aí a gente olha e fala assim, você tem noção de que tem 42 capítulos contando a história de Jó? No livro mais poderoso da história, a história de um homem tem 42 capítulos contando a história dele. Mas não tem 42 capítulos contando a história de pessoas fracassadas, não. Que desistiram no meio do caminho, não. Aqui conta a história de homens e mulheres de Deus que de verdade decidiram ir até o fim. Estava conversando com meu pai essa semana e meu pai me lembrou um versículo de Jó que diz assim: Antes eu só ouvia falar do Senhor, né? Mas hoje os meus olhos podem ver. Jó teve um encontro poderoso com a presença de Deus no maior caos da história dele. E aí a Bíblia conta 42, aí às vezes 42 capítulos contando a história de Jó. Aí eu fiquei pensando assim, mas 42 capítulos é muita coisa, né? A minha pergunta é, será que teria pelo menos um capítulo contando a sua história? Será que dentro de um mesmo capítulo, igual tipo a mulher Jairo e a mulher do fluxo de sangue, assim, será que a sua história entraria assim, igual a mulher do fluxo de sangue, assim, 3 versículos contando, contou. Aí eu vou além. Não, mas aí é muito, né? Um capítulo contando a minha história. Será que a sua história seria lembrada pelo menos na genealogia, na nova genealogia? Porque eu olhava assim e falava assim, gente, mas que coisinha ruim, chata esse trenzinho de ficar lendo genealogia. Você ficar lendo nome, irmão, numa sequência de nome, e aí o Espírito Santo de Deus falou assim, você já viu como que um estudante de medicina, quando um vestibulando de medicina fica feliz quando ele vê o nome dele? O nome, irmão, não tem mais nada, só está dizendo assim, seu nome está aqui, aprovado. E a minha pergunta é, será que teria um livro contando a sua história? Será que teria alguns capítulos contando a sua história? Será que teria pelo menos o seu nome citado? Ou será que sua história não tem graça nenhuma? Será que sua história não tem graça nenhuma ao ponto de não marcar a vida de ninguém? Eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta ela norteou algumas coisas especiais sobre a minha vida. Qual o nome do seu pai? Luiz, do seu avô. João Fernando, seu bisavô. Não? Se a gente for fazer a conta, nós vamos jogar 70, 80 anos no máximo para trás para bater no bisavô dele vivo. Ou 30, 40 anos. Bastou um pouco mais de 50 anos e o bisneto esqueceu o bisavô. Não sabe o nome. Não sabe o nome. Eu não estou perguntando nem para a esposa. Eu estou perguntando para o próprio bisneto. E você tem noção de que eu estou pregando uma mensagem de um homem que pisou aqui há mais de 2000 anos? Você tem noção de que quando a gente prega sobre Pedro, sobre Paulo, nós estamos pregando uma mensagem de homens que pisaram há mais de 2000 anos atrás. E a história deles foi tão digna, mas tão digna de ser contada, que está registrada e anos depois nós estamos falando do que eles fizeram aqui nessa terra. Ele não precisa ficar triste, que se você voltar também, você não vai lembrar do seu bisavô. E tem gente que não chegou no tataravô e acabou, irmão. É só para você ter noção do quão poderoso é o poder da palavra de Deus, irmão. Você não lembra o nome do seu bisavô, mas o nome de Jesus e dos homens que pisaram nessa terra e mudaram a história do rumo da igreja, você lembra? Isso é o poder da palavra de Deus, irmão. Por isso que o inimigo tenta tanto arrancar isso de dentro de nós.
Porque ele sabe o poder sobrenatural que essa palavra tem de gerar transformação sobre a nossa vida. A vida de alguém que passou pela palavra de Deus nunca mais permanece a mesma. Tem um antes da palavra e um depois da palavra. Por isso que o diabo não está afim. Você acha que o diabo está afim de roubar o seu celular? Afim de roubar o nosso carro? A nossa casa? Não, irmão. O diabo tem coisa mais importante para roubar. A sua intimidade com Deus. A sua vida de oração. A sua vida na presença. Isso é o desejo. E ele gastará a vida dele inteira aqui nessa terra para te arrancar isso. O diabo está tentando roubar a nossa leitura da palavra. Ele está tentando roubar uma outra coisa. Ele está tentando roubar o nosso jejum. Eu queria que você vasculhasse qual foi a última vez que você fez jejum. Para que você receba isso com uma forma mais carinhosa, para você entender o que é o jejum. Repete comigo: jejum é abrir mão de algo bom para experimentar algo muito melhor. Você não está abrindo mão de nada, irmão. Você está abrindo mão de algo que é bom. Mas você está abrindo mão de algo que é bom para experimentar algo muito melhor na presença de Deus. Quando você está jejuando, você está dizendo para a comida e para tudo que está à sua volta, dizendo assim: não é você quem manda na minha vida. E aí você vai entender, porque o Senhor me trouxe uma revelação especial dessa parte da palavra, que eu tive noção clara do que é jejuar, irmão. A Bíblia vai dizer assim: e Jesus se preparou em jejum para a provação. Sabe por que as pessoas não têm vencido as provações, pastora? Porque o povo parou de jejuar. O próprio Jesus jejuou, irmão. Quando você não está jejuando, você está dizendo assim: eu sou melhor que ele, não preciso jejuar. Você lembra qual foi a sequência de provação e de tentação que Jesus passou? A primeira começou assim, ó, dizendo assim: e Jesus teve fome, e o diabo apareceu. E aí o diabo falou: transforma essas pedras em pão. Transforma em quê? Em comida, irmão. Então olha a sequência: começa em comida e por último ele já está oferecendo os reinos da terra. Você tem noção de que, agora essa coisa aqui, eu fico até mais chique quando eu estou falando, porque parece que eu estudei muito assim. Você tem noção de que um dos únicos órgãos do corpo que consegue emitir o mesmo sentimento do cérebro é o estômago? Esse de desejo, de tipo assim, já viu quando você fica sem comer alguma coisa, você fica assim: meu Deus, eu estou com desejo de comer um negócio, pelo amor de Deus, aqui assim, eu preciso... É o único órgão do corpo que consegue emitir o mesmo... o senso de tipo assim que o cérebro faz. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque começa em comida, irmão. É como se Deus estivesse dizendo: quando você começa a vencer a comida, é como se você estivesse vencendo o vestibular para as provações que você vai passar na sua vida. Quando você consegue abrir mão de comida, irmão, porque se você não conseguir abrir mão de comida, irmão, você vai abrir mão de quê? Esses dias atrás eu estava fazendo uma live, eu estava morrendo de fome, irmão, e eu estava de jejum. Aí eu olhei assim, tinha um pão bem na frente. Sabe, pastor, é aquele dia que o pão francês parece que ele é uma picanha na sua frente. Por quê? Eu falei: eu vou comer. Aí eu falei assim: não, eu estou de jejum. Eu falei: não, amanhã eu começo jejum de novo. Irmão, eu levei a mão assim, ó. Eu levei a mão para pegar o pão. A hora que eu fui chegando para pegar o pão, o Espírito Santo de Deus falou comigo na hora, porque já tinha um monte de dia que eu estava de jejum. O Espírito Santo de Deus falou assim: se você não vencer um pão, você vai vencer o que na vida, Guilherme? Irmão, se você não vence um prato de comida, você vai vencer o que nessa vida? Se o prato de comida fala mais alto, se a comida fala mais alto, para você não conseguir abrir mão e abdicar de uma coisa, se você não consegue abrir mão, o que você está preparando? Você não vai vencer nada. Sabe por quê? Porque o pão não fala nada, pastor. Qualquer provação depois do pão e da comida fala com a gente. Se você não aprendeu a dizer não para um pão, a hora que a mulher do serviço dizer assim: você está tão bonito hoje, você é casado.
Aí a aprovação fala contigo, aí já não é um pão mais calado, irmão. Só que você não conseguir vencer o pão calado, você vai vencer uma mulher falando contigo, porque às vezes você está passando problema no seu casamento, aí a mulher vai falar, ela vai falar na sua cara. Aí tá tudo bem, então adultério você não vai cair no adultério. Mas quem sabe você está passando uma crise financeira na sua casa, aí alguém da empresa disse assim, eu aprendi uma coisa maravilhosa para a gente ganhar um dinheiro da empresa aqui, e ninguém vai ficar sabendo. Aí sabe o que acontece? Você não aprendeu a dizer não para um pão e para um prato de comida, você não vai conseguir dizer não para uma mulher que está na sua frente tentando cair em pecado com você, e muito menos se você estiver passando uma crise financeira e alguém te oferecer dinheiro para você vencer. É para isso que o Senhor está dizendo assim, o jejum é para você dizer não para as coisas que precisam ser ditas, irmão. Um dia eu cheguei em casa e tinha um chocolate, o chocolate que eu mais queria, que eu mais amo. Só que eu estava fazendo propósito de jejum de comida, e eu cheguei, olhei na cara daquele chocolate assim, eu falei, gente, vontade de comer chocolate! Aquele dia, cheio de autoridade, irmão, eu olhei e apontei o dedo na cara do chocolate, falei, chocolate do inferno. Tu não vai destruir meu... Irmão, eu empurrei o chocolate da prateleira, passou, ele caiu por terra. Eu falei, esse é o seu lugar, chocolate. Porque se eu não vencer aquele chocolate, eu vou vencer o quê? Nada, irmão. Jesus jejuou, irmão. Por que você não? Aí a Bíblia vai nos alertar que o diabo está tentando roubar a nossa vontade de ler a palavra, está roubando a nossa vontade de jejuar. E aí, por último, o diabo tem tentado roubar uma coisa que o cristão faz muito bem, mas que às vezes tem gente que há muito tempo já não nota que não faz mais, que é isso aqui, ó. Senhor, eu entro em tua presença para falar contigo. A gente entrou na desculpa que está tão corrido que eu posso orar enquanto eu estiver dentro do carro. Não, o Senhor está chamando algumas pessoas para fechar a porta do quarto. Porque quando você fecha a porta do quarto, você está dizendo assim, eu estou me desligando de tudo que está acontecendo lá fora. Eu não estou fazendo as coisas de Jesus em segundo plano, junto com outra coisa, dirigindo. Não tem nenhum problema, a Bíblia diz para você orar o tempo inteiro. Você pode orar dirigindo, você pode orar fazendo o que for. Irmão, mas existe uma coisa especial a hora que você fecha a porta do seu quarto. E diz assim, Senhor, agora é só nós. Tem aqueles que gostam de ser ainda mais enfáticos. Puxa uma cadeira e fala assim, Espírito Santo, senta aqui. Bora conversar. Porque existe um grande problema, as pessoas que não oram e não falam com Deus, às vezes, quem sabe, elas só fazem aquela oração de desencargo de consciência, né? Senhor, tu sabes. Mas a minha pergunta é, por que você parou de orar? A oração é que te coloca de pé, e por isso que às vezes você não está de pé. O Yonshu dizia assim, olha, eu inicio o meu dia gastando 3, 4 horas do meu dia falando com Deus. E quando eu gasto 3, 4 horas do meu dia, no início do meu dia falando com Deus, eu não gasto 3, 4 horas resolvendo um problema na minha vida. Porque alguém foi na frente resolver por mim. Alguém veio na frente abrindo o caminho através da oração, irmão. Por exemplo, eu tenho TDAH, irmão. Quem é mais velho não tem porque ainda não fez os exames e não vai fazer. Mas tem muita gente que tem. Pastora, tem, pastor? Eu não dou conta de orar de joelho. Eu oro, vou lá e dobro o joelho um pouquinho ali, mas não dou conta, porque senão a minha mente, quando eu ver, eu tô comprando um parquinho de diversão na minha cabeça para as crianças lá de casa. Então eu oro o tempo inteiro andando para lá. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor sabe o que o Senhor faz. Eu ando, porque aí tipo, a mente... Então, se o Senhor fez desse jeito, dentro do quarto, ali naquele metro quadrado ali, a gente já fez a aeróbica também junto. Mas já não pode deixar de orar, irmão. Lá na nossa casa nós construímos um quarto de oração. Lá na minha casa, os meus filhos, eles têm tempo de oração de acordo com a idade. Sabe como é que eu ensino a eles a crescer na vida de oração? A minha filha que tem 1 ano, ela tem que orar 1 minuto. O que tem 7, ora 7 minutos. O que tem 8, ora 8 minutos. E a gente vai orando de acordo com as idades. Então, quando ele faz aniversário, ele sobe de nível na oração. Sobe mais 1 minuto. Deve ter gente aqui velhinha aqui dizendo assim, gente, eu vou passar 3 dias orando então lá em casa. Mas a oração, ela tem um poder de transformação muito grande, que a gente ora e às vezes a gente não tem noção. Mas quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração, irmão.
E eu sempre orei para Deus, falei, Senhor, coloca gente no meu caminho. No meio do caminho eu quero encontrar com gente que precisa ter um encontro poderoso contigo. Eu estava indo para a empresa dos meus pais e estava muito quente. E eu estava reclamando que estava muito quente. Senhor, mas está quente hoje, misericórdia, está quente. Eu dentro do carro com o ar-condicionado ligado. A hora que eu subi assim a subida, eu desci a descida, porque só tem jeito de subir uma subida e descer a descida, né? A hora que eu desci, uns 50 homens trabalhando num canteiro de obra, debaixo do sol quente que eu estava reclamando dentro do ar-condicionado. A hora que eu passei olhando assim do lado, o Espírito Santo de Deus falou assim, vai continuar reclamando? Eu falei, não, o Espírito Santo de Deus me deu ideia, eu entrei lá dentro da cidade, eu comprei 2 fardos de coca. Aí eu comprei 2 fardos de coca e voltei lá na rodovia. A hora que eu voltei na rodovia, eu cheguei, eu parei o carro, eles estavam indo almoçar. Debaixo de uma tenda quente ainda. Eu parei o carro, a hora que eu parei o carro, eu desci, peguei os 2 fardos de coca, fui lá no meio da mesa deles e bati no meio da mesa. Puf! A hora que eu bati no meio da mesa, eu disse assim, Deus mandou trazer para vocês. A hora que eu disse aquilo, alguém no meio daqueles homens disse assim, eu não disse para vocês que meu Deus existe! Eu fiquei com aquela cena assim, o povo aplaudiu e aquela cena acontecendo. Eu voltei, entrei dentro do carro. A hora que eu voltei, entrei dentro do carro. Chegou um rapaz ali e segurou no meu braço. Ele falou assim, você foi resposta da minha oração que eu tinha feito há 15 minutos atrás. Porque estava todo mundo reclamando desse calor aqui no meio da estrada. E eu falei assim, vocês querem ver o tanto que Deus existe? Deus vai mandar alguém aqui para trazer um refrigerante para nós aqui. Por onde eu passo, eu falei assim, eu posso ser fonte de transformação na vida de alguém. Eu estava no aeroporto entre Miami, eu estava indo para Miami e eu passei pelo Panamá. E no Panamá é espanhol que fala. Só que eu hablo muito bem em espanhol. Por quê? Porque eu já estou em la ofensiva de 300 dias em Duolingo. Eu estou profissional. Uma fila enorme, pastor, atrás de mim. Eu fui passar pela mulher, ela pediu assim, tua tarjeta, por favor, ela estava pedindo cartão de embarque. Eu entreguei para ela, a hora que eu entreguei para ela, eu segurei, ela segurou, eu não soltei, ela não soltou. Ela olhou na minha cara, a hora que ela olhou na minha cara, eu falei assim, estás firme na igreja? Ela falou assim, como? Eu falei assim, tu necessita volver na igreja? Ela disse, Senhor, tem um propósito muito grandioso em tua vida. Ela começou a chorar na minha frente. A hora que ela começou a chorar, eu falei assim, hermana, eu não tenho tempo mais, eu tenho que entrar. Hasta luego. Deus lhe bendiga. E saí e deixei ela chorando. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha 15 segundos. E os meus 15 segundos, quando a gente está recheado de oração, de leitura da palavra e de jejum, irmão, a gente está sensível a tudo que está acontecendo à nossa volta. Ali eu não tinha 10 minutos. Ali eu tinha 15 segundos. E os 15 segundos foram suficientes para lembrar alguém que precisava voltar para a igreja. Quando a gente está cheio da presença de Deus, que a gente está lendo a palavra de Deus, nunca falta oportunidade da gente apresentar Cristo para as pessoas. Por isso esse apelo nessa mensagem, para mim, é o apelo que eu mais amo. Porque esse é o apelo só para crente ruim. Só para crente da qualidade ruim, sabe? Aqueles crentes que não andam valendo nada. Hoje o apelo é para você. Porque tem muito tempo, e eu não estou dizendo de uma semana sem orar. Eu não estou dizendo de uma semana sem jejuar. Você acredita, pastor, que tem gente que nós estamos em julho e esse ano ainda não jejuou? Você acredita que tem gente que nós estamos em julho e você ainda não parou para entrar para dentro de um quarto para fazer uma oração? Porque se você ora e só você ora, você nunca orou um diálogo com Deus, você sempre foi um monólogo, só você falou. E Deus está dizendo assim, eu estou te chamando para uma conversa, eu e você. Quem vai vir para esse altar hoje? Hoje vai faltar lugar aqui na frente. Só os crentes, que se existisse ISO 9001 de crente, ia passar em você e ia dar, que você não está valendo nada. Que o seu cristianismo e o seu evangeliquez está vencido. Nós não podemos continuar levando a nossa vida mais da mesma forma. Eu não sei se você está notando, mas a igreja está bem cheia, então nós não estamos precisando de mais crente. Nós estamos precisando que os que estão aqui sejam de verdade.
Essa é a mensagem do evangelista. É para isso que de vez em quando o pastor traz uns evangelistas. Porque hoje, eu sou evangelista, mas de vez em quando eu faço uns bicos de profeta. E deixa eu profetizar aqui, você não vai passar por aquela porta do mesmo jeito que você chegou aqui hoje. Você não vai embora para casa hoje da mesma forma que você chegou aqui hoje. Guilherme, eu me afastei da oração, Guilherme. Eu já não oro mais, eu não estou orando mais, eu não estou lendo mais a Bíblia, eu não estou jejuando mais. Posso te contar uma coisa legal, maravilhosa? Nenhum avivamento aconteceu na história sem que o povo orasse. De Atos 2 para cá, essa é a melhor informação que você vai ter na sua vida, que isso vai dar um norte de o quão poderosa é a oração. Todos os avivamentos da história aconteceram quando o povo parava para orar. Guilherme, eu parei de orar, o seu lugar é aqui na frente. Guilherme, eu parei de jejuar, o seu lugar é aqui na frente. Guilherme, eu parei de ler a Bíblia, o seu lugar é aqui na frente. Eu não posso deixar você voltar para casa da mesma forma. Se você quiser ser um crente ruim, procura outra igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja abençoada. Vai ser crente ruim em qualquer outra igreja, qualquer outra religião, vai dar trabalho para outro povo, mas não para nós. Porque Jesus tem algo extraordinário para fazer e não é só você quem está perdendo, irmão. Todo mundo que está à sua volta perde se você não é um cristão de verdade. E as pessoas antigamente elas foram chamadas de cristão por um motivo, porque elas se pareciam com Cristo. Eles olhavam e falavam assim, esse povo aí se parece com Cristo. Aí deram o nome de cristãos para ele. Guilherme, eu tenho sido um péssimo cristão. Guilherme, eu tenho sido esse evangélico aí que não anda valendo nada. Mas eu não quero voltar para casa da mesma forma mais. Às vezes quem sabe não é só você, é a sua família inteira, porque você sabe que a sua família se distanciou disso. Irmão, hoje o apelo que Deus me direcionou é diferente. Nós vamos ganhar essa região aqui toda inteira, mas quem vai ganhar não é o pastor sozinho, é quando você entender o seu papel também. E quando que eu entendo o meu papel, irmão? Quando eu estou voltado para aquilo que Deus está querendo fazer. A palavra, Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo através da oração, Deus fala comigo enquanto eu estou fazendo os propósitos, aí o Senhor fala com a gente. Por que Deus não está falando contigo? Porque você parou de falar com Ele, irmão, parou de gastar tempo na presença dEle. Esse péssimo cristão, esse crente que não anda valendo nada sou eu, Guilherme. Mas eu não quero voltar para casa hoje da mesma forma, não. A Bíblia não diz que os céus entram em festa quando alguém aceita Jesus. A Bíblia diz que os céus entram em festa quando um pecador se arrepende. E hoje nós vamos se arrepender de alguns pecados que, quem sabe, não são tão chamativos como o pecado de alguém que está num boteco bebendo agora. Como o pecado de uma prostituta que está na rua agora. Mas o pecado da negligência de não pregar o evangelho é tão pecado quanto tudo que está lá fora. Quando eu estiver lá fora, eu prego para a prostituta, eu prego para o que está lá fora, mas hoje eu estou pregando para os que estão aqui dentro. Então hoje a minha pregação é para você. Guilherme, esse crente aí que anda precisar criar vergonha na cara sou eu. E eu não quero voltar para casa do mesmo jeito. Se Deus está falando com você, irmão, levanta o mais rápido possível do seu lugar, porque hoje o apelo de arrependimento é para você. Sai do seu lugar e corre aqui nesse altar aqui na frente, que é por você que eu quero orar, e você não vai voltar para casa da mesma forma. Se o Espírito Santo de Deus for com você, sai correndo do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida aqui hoje. Corre aqui, que Jesus tem algo extraordinário para fazer aqui hoje, e eu vou te esperar aqui nesse altar. Não espera ter gente aqui na frente para você vir, não. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, levanta o mais rápido possível do seu lugar e vem para cá, senão você vai ficar no corredor. Chega bem para frente que tem muita gente para vir hoje. Espírito Santo de Deus. Chega bem para frente aqui, chega aqui, para ninguém ficar no corredor, a gente tentar ninguém ficar no corredor. Senhor, eu parei de orar, mas eu não queria ter parado. Senhor, eu parei de jejuar, mas eu não queria ter parado. Senhor, eu parei de ler a Tua palavra, mas na correria de tantas coisas acontecendo, eu me esfriei, me distanciei. Mas hoje eu preciso me arrepender aqui nessa noite. Chega mais para cá, chega mais um pouquinho para cá. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Se o Espírito Santo de Deus está te chamando, eu te espero aqui nesse altar. Se você quiser ficar de pé aí atrás, nós vamos orar juntos hoje aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus,
te pedir nada. Espírito de Deus, só quero levantar. Você que está aqui na frente, você não precisa esperar que eu ore por você. Hoje eu não vou orar por você, eu quero que você ore por você. Eu quero que você abra a sua boca e fale com Deus. Senhor, eu me arrependo de estar levando a vida desse jeito. Senhor, eu me arrependo de ter me distanciado do que de verdade tem poder de transformar a minha vida, transformar a minha história, a minha casa. Jesus está fazendo um alinhamento e um balanceamento hoje aqui nesse lugar, para um novo tempo que Ele tem sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta a sua voz em oração. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Nós queremos a tua presença, Jesus, sobre esse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua já me basta. Olha, você que está aqui na frente, eu preciso muito que você ore. Eu preciso muito que você ore, porque se você não orar aqui na frente, você não vai orar a hora que chegar em casa. Então eu estou te ajudando. Só que nessa oração daqui para frente, tem gente aqui que é crente há muito tempo. O Senhor, além de te trazer aqui na frente, igual já te fez, o Senhor vai renovar línguas estranhas na vida de muitas pessoas aqui. Vai batizar pessoas em dons de novas línguas aqui na frente. Então, enquanto nós estivermos orando, começa a orar. Lembra daquela oração que você orava, o jeito que você orava, o jeito que você falava com o Senhor. E o Senhor vai aquecer seu coração e vai transbordar de uma forma especial sobre a sua vida, sobre esse lugar. Enquanto elas estiverem cantando, eu quero declarar sobre a sua vida de que nesse momento o Senhor vai renovar muita gente aqui na frente, renovar em dons de línguas, e você vai ser visitado pela presença do Espírito Santo de uma forma muito poderosa. Levante a sua voz, levante a sua voz. Você que está aí atrás, estenda as suas mãos para cá. Quero que você declare palavras de vida sobre cada um dos que estão aqui na frente. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça eu só quero. E eu só quero tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada. Espírito Santo de Deus. Quero levantar pra te dizer que a tua já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia. Aleluia. Você que está aqui na frente, olhe para mim. Você não vai deixar para mudar amanhã, você já precisa mudar hoje. Tu já vai fazer um propósito de oração. Você vai fazer esse propósito de oração. Amanhã já é não tem dia melhor para a gente começar a fazer jejum do que segunda-feira, né? Então amanhã, segunda-feira, normalmente é o dia oficial de jejum para a sua vida.
Senhor, toda segunda-feira eu vou separar aqui, ó, do horário do jantar aqui até 6 horas da tarde, até 5 horas da tarde. Mas eu não vou perder esses hábitos que fez com que homens e mulheres de Deus permanecem de pé. E você vai separar tempo para a leitura da palavra. Tem gente que está aqui na frente que está precisando orar mais, às vezes está jejuando e tá, mas tem gente que está precisando dos 3. É o pacote completo. Não existe sobrenatural e extraordinário de Deus sem o básico. Hoje eu falei sobre o básico: oração, leitura da palavra e jejum. E o tema da minha mensagem estava até ali, ó. Não sei se vocês colocaram, não colocaram não, mas eu acho que é para colocar depois. O básico resolve. Se você orar, se você jejuar e você ler a palavra, irmão, você já vai estar saindo na frente de muita gente aí que não está nem fazendo isso. Como é que a minha semana vai ser diferente? A hora que você orar, você jejuar e você voltar para a palavra de Deus. Ah, mas eu vou deixar de passar pelos vales de sombra e morte? Não, agora você vai ter alguém acompanhando você junto em cada um desses momentos. Amém? Mas eu preciso fazer uma outra oração. Porque às vezes tem gente que entrou aqui hoje, você entrou muito distante de Deus, você se afastou da presença de Deus. Ou você nunca teve a coragem de tomar uma decisão de entregar. São dois tipos de pessoa. Ou você entrou e você está muito afastado, você se afastou da presença de Deus, você se esfriou e você não quer mais continuar desse jeito. Ou você entrou aqui e você fala assim: Guilherme, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar minha vida para Jesus de verdade. E entregar a vida para Jesus é diferente de aceitar Jesus, irmão. Eu sempre digo, aceitar Jesus é aceitável. Todo mundo aceita Jesus com facilidade, porque é maravilhoso aceitar Jesus. Agora, entregar a vida para Jesus, irmão, é uma coisa totalmente diferente. Guilherme, eu já entreguei, mas eu me afastei. Guilherme, eu nunca tive coragem de entregar minha vida para Jesus de verdade, mas hoje eu quero tomar essa decisão. É por você que eu quero orar. E se você é uma dessas pessoas, você pode estar aí atrás ou pode estar aqui na frente. Só queria que você levantasse sua mão assim: eu quero orar pela sua vida. Cadê você? Levanta a mão. Tem um aqui na frente, quem mais aí? Levanta a mão. Tem ali, glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Levanta a sua mão assim, eu preciso saber onde você está. Tem uma senhora ali. Quem mais? Essa é a hora que a gente não precisa ficar com vergonha, irmão. Você vai estender as suas mãos aqui para frente. Tem vidas aqui nesse altar e eu sei que o Senhor, Ele está fazendo algo muito poderoso aqui hoje. Chama ele aqui para mim. Vem cá, meu brother. Eu não sou pastor. Eu sou o quê, sabe? Evangelista. Sou evangelista, né? E por incrível que pareça, eu estou segurando na mão de outro evangelista hoje aqui nesse lugar. Que Jesus vai usar de uma forma muito poderosa aqui nessa terra, para que vidas sejam alcançadas e impactadas através da sua vida. Hoje o céu te visita de uma forma especial, porque existe algo grandioso da parte do Senhor sobre a vida, sobre a sua vida hoje aqui nesse lugar. Ele te visita de uma forma especial. 3 vidas levantaram as mãos aqui. Só precisava de uma para o céu estar em festa. Mas o Senhor está dizendo que são 10, então ainda faltam 7 que não levantaram. E que eu vou terminar essa oração só a hora que o 7 aparecer. Cadê você? Levanta a sua mão assim. Você que não levantou. 4, 5. Cadê? Quem mais? 6, 7, 8. Cadê? Só falta 2 vidas. 9, 10. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão? Eita, Jesus maravilhoso! O Senhor é bom! O Senhor é bom! O Senhor é bom! Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por cada uma das vidas que vieram nesse altar para uma mudança de posicionamento que é necessário, Pai. No meio da caminhada, às vezes a gente se esfria, se afasta, se distancia, mas o Senhor coloca pastores, coloca uma igreja como essa, coloca evangelistas para nos trazer de volta, para nos trazer para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, Pai. E eu sei que o Senhor marca essa noite como uma noite de transformação, uma noite de salvação, uma noite de milagres da parte do Senhor, porque o Senhor está falando em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplaude Jesus bem forte aí no seu lugar.